funções orgânicas, né? Então agora a gente inicia o assunto de funções orgânicas, muito cobrado, tá? Em várias provas do Enem, cai muito esse assunto. Então o que é função orgânica? É um grupo de compostos com propriedades químicas semelhantes, né? Então, como são funções orgânicas, esse grupo de compostos são compostos orgânicos, tá? É um grupo de compostos orgânicos com propriedades químicas semelhantes. Que grupos são esses? Eu vou listar aqui os principais, tá? Não são todos, apenas alguns que são, né, às vezes mais cobrados, os mais falados, os mais comuns. Hidrocarboneto, função orgânica dos hidrocarbonetos, e as funções oxigenadas. Algumas das funções oxigenadas, que são aquelas que apresentam oxigênio, tá, na sua estrutura. Por exemplo, a função ácido carboxílico, função álcool, função aldeído, função cetona, função éter e a função éster. Existem também as funções nitrogenadas, a função amida e a função amina. Então, essas são as funções orgânicas que nós vamos estudar aí nas próximas aulas. E vamos iniciar agora a função orgânica hidrocarboneto. Então, o que são os hidrocarbonetos? Compostos orgânicos formados exclusivamente, tá? Veja aqui para sublinhar aqui, tá, gente? Exclusivamente de carbono e hidrogênio, tá? Peço que vocês sublinhem também nas anotações. Só existem esses dois átomos de elementos aqui na estrutura deles, carbono e hidrogênio. Então nós vamos classificar quanto ao tipo de ligação. Então, quanto ao tipo de ligação, nós vamos iniciar dos alcanos, tá? Os alcanos, eles também são chamados de parafina. Mas por quê, né? Essa palavra parafina, ela vem lá do latim parum affinis, que significa pouco reativo, pouco afinidade. Então, esses compostos orgânicos, os alcanos, eles não têm tendência a reagir, ok? E o que é um alcano? Tá? É aquele hidrocarboneto que só apresenta o quê? Ligações simples. Carbono entre carbonos. É esse tracinho, tá? Só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, nós temos os alcanos, também chamados de parafinas. Exemplo, nós temos aqui ó, CH4 e C2H6. Agora, observe que você não está vendo aqui a fórmula estrutural. Você não está vendo aqui as ligações. Tá? Você está vendo apenas o quê? A fórmula molecular. Existe uma forma de você identificar de cara se a substância é um alcano ou não. E como fazer isso? Através da fórmula geral. A fórmula geral, CnH2n mais 2. Sendo que esse N aqui, corresponde ao número de carbonos. Tá? Então, por exemplo, vamos comprovar que esse composto aqui, essa substância, é um hidrocarboneto. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui na fórmula. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Qual é o número de átomos de carbono aqui? Ó? Como não tem nenhum número, eu sei que é 1. Certo? Então, vamos substituir o número de átomos de carbono que eu tenho nessa fórmula aqui na fórmula geral. Então, eu sei que é apenas 1. Então, vamos substituindo, né? Então, ó, um carbono. Então, eu tenho C1. Ok. H. 2 vezes 1, que é o número de carbonos. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. CH4. Coincidiu? Coincidiu. Então, aqui você tem um alcano. Outro exemplo. Vamos substituir esse número de carbono aqui, ó, e se coincidir com a fórmula geral dos alcanos, comprovadamente ele é um alcano.
Então, 2, né? Vamos substituir C2. N igual a 2 é o número de átomos de carbono, tá? H2N. Valor de N nesse caso é 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Aqui, ó, coincidiu, certo? Então, de fato, aqui é um alcano. O próximo, quanto ao tipo de ligação, são os alcenos, também chamado de olefinas. Esses hidrocarbonetos, eles já têm um caráter reativo. Ao reagir com certas substâncias, eles vão formar outras que têm um aspecto oleoso. Por isso que são chamados de olefinas, tá? Formam óleos quando reagem com outras substâncias. Então, além disso, os alcenos eles são classificados quanto ao tipo de ligação porque possuem a ligação dupla entre os átomos de carbono. Ok? Então você vai ter aí ligações duplas entre os átomos de carbono. Exemplo, está aqui a fórmula molecular C2H4, C4H8. Como que eu vou identificar que aqui essa fórmula molecular de fato é um alceno? Ora, através da sua fórmula geral. A fórmula geral dos alcenos é essa, CnH2n. Note que ela é diferente da fórmula geral dos alcanos, tá? Então, o que não muda é o N aqui. O N continua sendo o número de carbonos presentes na fórmula. Então, para esse primeiro exemplo, o valor de N, número de átomos de carbono, 2. Então, vamos substituir na fórmula. C, valor de N, número de átomos de carbono, 2. Então, C2. H2, número de átomos de carbono, 2. 2 vezes 2, 4. Então, ficou C2H4. Coincidiu com aqui? Coincidiu. Então, eu sei que esse aqui, de fato, é um alceno, de acordo com a sua fórmula geral. Certo? Vamos para o próximo. CH4H8. Número de átomos de carbono, 4. Vamos substituir na fórmula. C4H2. 2 vezes o valor de N, que nesse caso é 4. 2 vezes 4, 8. Então, ficou C4H8. Coincidiu? Coincidiu. Então, aqui nós temos uma fórmula. A fórmula geral coincidiu, de fato, é um alceno. Ok? Então, basicamente seria isso, tá? Então, à primeira vista, certo? Seria isso. Então, quanto ao tipo de ligação, também existem os hidrocarbonetos chamados de alcinos. Esses aqui eles já possuem o quê? Uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Ok? Exemplo, C2H2 e C3H4. Os alcinos também têm uma fórmula geral para você identificá-los, sem necessitar identificar a fórmula estrutural, sem precisar saber onde está a ligação. A partir da fórmula molecular, é possível saber se ele é um alcino ou não através da sua fórmula geral. A sua fórmula geral já é CnH2n-2. Note que agora não é soma, né? Agora é uma subtração. E o N, mais uma vez, é o número de átomos de carbono. Então vamos fazer para o primeiro exemplo. Nós temos aqui número de átomos de carbono 2, substituindo C2H. Substituindo N, 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. Coincidiu. Então, confirma. Aqui pode ser sim um alceno. Próximo exemplo. Aqui já é C3H4. Número de átomos de carbono, N. Aqui ó, é 3. Então, onde tiver N na fórmula, eu vou substituir por 3. Se coincidir, de fato, pode ser um alceno. C3H. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Coincidiu? Coincidiu com a fórmula geral. Então, pode ser um alceno. Por último, nós temos os alcadienos ou dienos. São aqueles que possuem duas ligações duplas. Então, além dessa ligação dupla aqui, ele vai apresentar outra ligação dupla na mesma substância, na mesma molécula orgânica. Você vai ter mais de uma ligação dupla na
no composto orgânico, tá? Vai ter no mínimo aí 2 ligações duplas, ok? Exemplo, C4H6. Ok, então aqui nós temos mais uma vez a fórmula geral. Como identificar se existem 2 ligações na fórmula? Mais uma vez, através da sua fórmula geral. Note que nesse caso, ó, a fórmula geral dos alcadienos é a mesma dos alcinos. Então, nesse caso, como é que eu vou saber diferenciar um do outro? Nesse caso, você vai ter que conhecer a fórmula estrutural também da substância para dizer se é um alcadieno ou se é um alcino. Nesse caso, não basta apenas saber a fórmula geral, porque são iguais. Então, você tem que mostrar cada ligação dele para saber de fato se é um alcadieno ou se é um alcino. Mas vamos só confirmar aqui a equação com base nesse composto, tá? CnH2n, N é o número de átomos de carbono. Número de átomos de carbono, 4. Substituindo 4 onde tem N, aqui ó, 4 aqui, nós temos C4H. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6, coincidiu. Então aqui pode ser um alcadieno. E no caso pode ser também um alcino, porque tem a mesma fórmula, tá? Então no caso aqui a gente teria que saber de fato qual é a fórmula estrutural e não apenas a fórmula molecular. Ok, alunos? Então essa foi a nossa aula, tá? Revisem, tentem fazer algumas questões na internet e bons estudos e uma ótima semana.